Olá, olá, aqui é Paulo César. Vamos falar sobre despertar e ganhar na Mega Sena, né? O que é que a Mega Sena pode nos mostrar sobre o nosso despertar? Esse é o objetivo desse vídeo. Antes de começar, eu quero desejar um fantástico dia, independente do dia, independente da hora, independente da variante que você possa estar vivendo. E dá um gole do nosso café estoico, que não é chá. Nem é chafé. Fortíssimo, sem açúcar e delicioso, como a vida deve ser. Eu fiquei curioso para saber por quê. Deve ser chá, né? Fiquei muito curioso. Continuo curioso. Então vamos lá. O problema da Mega Sena, né? Se você acompanha esse canal, você deve saber que eu né, até agora, eu, de certa forma, eu desestimulei pessoas a ganharem na Mega Sena, a quererem ganhar na Mega Sena. Por que isso? Porque quando você pensa na Mega Sena, e por favor me corrija se eu estiver errado, você tá, aquela é a solução, sabe? É a solução. É um pensamento de falta e não de abundância. Porque quando você vive em abundância, você não precisa carregar um tanque de oxigênio junto com você. Você só precisa carregar um tanque de oxigênio junto com você quando ou está faltando oxigênio, né? Por exemplo, você mergulha lá no fundo do mar, você não tem acesso ao oxigênio. Né? Tem oxigênio na água, mas você não tem como, assim como os peixes, puxar aquele oxigênio de dentro da água, né? Filtrar aquele oxigênio, absorver aquele oxigênio que tem na água. Ou quando você vive aqui num ambiente como esse, onde o oxigênio abunda, mas por alguma razão você tem uma deficiência em captar esse oxigênio. E é isso que é a pobreza, né? Nós vivemos num mundo extremamente abundante. Nós vivemos num universo extremamente abundante. Não falta nada que você precise nesse universo. E algumas pessoas, alguns de nós, por uma deficiência energética, uma deficiência vibracional, uma deficiência de nos conectarmos com essa abundância, nós temos dificuldade de absorver esse oxigênio, absorver essa riqueza, absorver essa abundância, termos o que nós precisamos do mundo, né? E nós vivemos em falta. E aí a Mega Sena, ela vira aquela reserva pessoal de oxigênio. Eu não preciso me preocupar mais com oxigênio, porque agora eu tenho oxigênio suficiente. Bom, se nós formos olhar os ganhadores da Mega Sena, você vê que eles acabam, a grande maioria, desperdiçando esse oxigênio e acabam voltando a viver na falta de oxigênio que estavam acostumados, né? Eudoskene, ele conta uma história muito interessante. Ele diz que tinha um grupo de mulheres, né, numa vila de pescadores, e elas, quando os maridos voltavam com os barcos, elas pegavam aqueles peixes e levavam para a vila mais próxima para vender. E aí, quando eles chegavam lá, vendiam, passavam o dia vendendo, e depois, né, antes de começar a escurecer, elas voltavam para a sua vila. Mas houve um dia em que elas demoraram um pouquinho mais para voltar. E nessa volta escureceu no meio do caminho. E elas não queriam continuar aquela trajetória no escuro. Então elas encontraram, sabe, uma área livre, muito boa, em que elas podiam dormir à noite em segurança, né, no meio do caminho.
E nessa área tem muitas flores. E aí elas se pararam ali para passar a noite, para no dia seguinte continuar a viagem. E elas não conseguiam dormir. E elas não conseguiam dormir. E elas não conseguiam dormir. E por mais que elas tentassem, elas não conseguiam dormir. Até que uma delas disse, eu já sei qual é o problema. E as outras disseram, o quê? Ela disse, é o cheiro de peixe podre que está faltando, né? Porque aquelas sabe, aquelas vasilhas, né? Né? O material que eles carregavam o peixe, ficava resto de peixe, ficava com aquele cheiro característico. Não era cheiro de peixe podre, você sabe, né? O cheiro de peixe muito forte ali. E elas estavam acostumadas com aquele cheiro. E como elas estavam naquele lugar onde haviam muitas flores e o cheiro era muito bom, elas não conseguiam dormir, porque elas estavam tão acostumadas com o cheiro de peixe estragado. E aí elas pegaram, né, aquelas bacias que elas carregavam peixe, colocaram ao redor delas, né, e aquele cheiro de peixe tomou conta do ambiente e elas conseguiram dormir. Nós somos muito assim também, né? Nós estamos acostumados com esse cheiro de peixe podre. E é por isso que muitos ganhadores da Mega Sena, eles voltam, porque eles estão tão acostumados com a falta de oxigênio que o excesso de oxigênio, né, acaba não sendo legal. E também o último vídeo, né, que você vai encontrar ele aqui embaixo e no primeiro comentário, eu falo sobre o quadrado mágico da cocriação, né, que é o nosso teto e o nosso piso, né? E nessas mulheres, esse teto e esse piso era justamente esse cheiro de peixe. Para muitos de nós é essa falta de oxigênio. Mas o problema da Mega Sena é justamente esse. É quando você acha que aquela é a solução. Se eu ganhar na Mega Sena, todos os meus problemas estão solucionados. E isso é um pensamento do contrário de abundância. Isso é um pensamento de falta. É um pensamento de necessidade. Eu não sou capaz nunca de ganhar 300 milhões, né? Como eu vi hoje que é a Mega Sena da virada. Eu não sou capaz de ganhar 300 milhões. Eu nunca vou ter 300 milhões. Então a única forma de eu ter 300 milhões é se eu ganhar na Mega Sena. Isso é um pensamento de falta. De falta. Né? E a Mega Sena, você jogar na Mega Sena da virada, é uma forma muito interessante de você trabalhar. Porque você solta essa sensação, você solta essa necessidade, né? Você solta essa crença de que você precisa ganhar naquilo, que a única forma de você ter aquele estilo de vida é através daquilo. E quando você faz isso, aí você pode ganhar na Mega Sena. Eu sei que parece loucura isso, né? Mas é assim que a coisa funciona, né? Ponha à prova. Ponha à prova em coisas pequenas. Ponha à prova em coisas pequenas e você vai ver. Sabe, você aplica para o emprego, você vai numa entrevista de emprego, aí você coloca todo esse excesso de potencial, que aquele emprego é a minha salvação, eu preciso daquele emprego. Solte e você vai fazer uma entrevista muito melhor. Solte e você vai ver o quanto de liberdade você vai ter em relação àquilo. Simplesmente solte a necessidade, o desejo de aprovação, o desejo de controle. Controle é tudo que você quer mudar.
Eu quero mudar minha vida, desejo de controle. Né? Eu quero mudar minha situação, desejo de controle. Eu quero crescer, né? Eu quero ter mais crescimento pessoal, desejo de controle. Eu preciso crescer, eu preciso soltar, eu preciso despertar, eu preciso co-criar, desejo de controle. Você solta toda necessidade, você pode apenas ser. Apenas ser. Né? O desejo de segurança, né? Você acreditar que aquilo ali é a sua segurança, você acreditar que aquilo ali é a sua salvação. Solte isso. Desejo de unidade e separação, sabe? Eu quero fazer parte da sociedade, eu quero ser um com a sociedade, eu quero ser um dos... E ao mesmo tempo você quer se destacar, né? Tudo isso, trabalhar com algo como a Mega Sena nos dá essa possibilidade de trabalhar tudo isso. Você está entendendo, né? Então, eu gostaria que você ganhasse na Mega Sena, mas muito mais do que ganhar na Mega Sena. Eu quero que você possa ganhar na Mega Sena. E que ganhar na Mega Sena ou não ganhar na Mega Sena não faça a menor diferença para você. Você sabe quando você sente assim, eu vou ter 300 milhões. Eu sei que eu posso ter 300 milhões, eu me permito ter 300 milhões e pode ser pela Mega Sena, mas se não for pela Mega Sena, não faz a menor diferença porque eu posso ter, porque o oxigênio abunda, porque não falta oxigênio, porque eu posso ter tudo o que eu quiser. É esse o estado que eu quero que você chegue. Eu quero que você chegue nesse ponto onde você possa ter tudo que você quiser. Com Mega Sena ou sem Mega Sena. Aí a Mega Sena se torna algo, né? Que você pode ganhar. Né? E se não for por esse caminho, ganhar na Mega Sena ou não ganhar na Mega Sena não vai fazer a menor diferença na sua vida. Né? Não vai mudar nada na sua vida. Né? Hoje você toma cerveja, você vai no supermercado e você compra a cerveja mais barata. Com a Mega Sena você vai comprar a cerveja mais cara, mas cerveja é cerveja. Hoje você toma, né, na virada do ano você toma aquele champanhe mais barato, cidra, né? Aí, sabe, ganhando na Mega Sena você vai comprar champanhe, né? Champanhe da região da Champagne, champanhe de verdade, né? Mas champanhe é champanhe, espumante, champanhe, é tudo a mesma coisa. Né? Hoje você dirige um carrinho, aí você vai dirigir um carrão, mas, sabe, você dorme numa caminha, você vai dormir numa camona. Né? E se você pensar em outras coisas, aí é que sua infelicidade se torna mais evidente, porque você acha que hoje você tem uma mulherinha, aí você vai ter um mulherão, né? E você vai ter saudade da mulherinha, né? Hoje você tem um hominho, aí você vai ter um gatão, mas aí talvez você venha ter saudade do seu hominho, não? Mas é isso, sabe? No fundo, ter dinheiro é muito bom, mas se você não tem
riqueza interna. E riqueza interna não é, não, é essa capacidade de respirar, né? De ter aquilo que você tem intenção de ter, de poder ter aquilo que você quer ter, de se permitir ter o que você quer ter. Porque se você não se permite, não importa quanto dinheiro você tenha, não vai fazer diferença. Não vai fazer diferença. Não vai. Não vai. Eu tenho visto muitas pessoas dizendo coisas assim: ah, é melhor chorar numa Ferrari do que chorar num Fusquinha. Não. A frase não foi essa, não. É melhor chorar numa Ferrari do que chorar num trem lotado. É melhor chorar num trem lotado, sabe? Porque no trem lotado sempre tem alguém que vai chegar perto de você para lhe consolar. E numa Ferrari, a solidão é maior. Se você está bem numa Ferrari, é muito melhor estar numa Ferrari do que num trem lotado. Mas se você não está bem, acredite em mim. Eu sempre digo, não acredite em mim, mas, cara, eu estou dizendo acredite em mim. Dessa vez eu estou. Né? Não queira, não deseje tirar essa prova. Não deseje saber como é estar mal dentro de uma Ferrari. Você não quer, tem certas coisas que a gente não quer saber, não queira. Porque você não está bem numa Ferrari, é desesperador. Porque você não tem nem desculpa para não estar bem. E se você chegar para alguém e disser que você não está bem, né? As pessoas vão até, né? Elas na sua frente elas podem até fingir simpatia, mas na hora que elas virarem as costas, algumas vão lhe chamar de ridículo, alguns vão lhe chamar de louco, alguns vão lhe chamar de, sabe, alguns vão dizer que você tem problema e precisa tomar remédio, né? Porque é uma solidão muito grande. Não diz que a pior solidão é a solidão a dois, não é? É a mesma lógica. Então, solte para que você possa ganhar na Mega Sena. E isso seja apenas apressar algo que já aconteceria. Eu vou repetir isso, porque essa é a frase mais importante desse vídeo. Solte até que ganhar na Mega Sena seja apenas apressar algo que já aconteceria daqui a pouco tempo, mesmo sem a Mega Sena. Você entendeu? Um grande beijo para você, Deus lhe abençoe e até nosso próximo encontro.